Direto ao ponto, com o médico e gourmet Dr. Marcos Frank, presidente do HBB também. A gente aproveita, antes de entrar no assunto de hoje, do Direto ao Ponto, na parte gourmet, a gente vai falar sobre saúde também. Até como um alerta, né, Dr. Frank, para que as pessoas se cuidem mais, se vacinem, porque a situação do hospital, a gente já teve essa semana a informação do atendimento alcançar os 150%, está passando ali do limite, diminuiu um pouquinho de novo, mas ainda está trabalhando praticamente no seu limite, então todo cuidado é pouco aí com a saúde. Bom dia. Bom dia. O Rio Grande do Sul inteiro está passando por essa situação, e não só o Rio Grande do Sul. Tem um surto aí de influenza A em pelo menos 20 estados do Brasil, mesmo estados que não estão passando por inverno. Para nós tem a questão de que o inverno acaba trazendo mais doenças virais e mesmo bacterianas e agrava ainda mais a situação. É uma situação que quando chega em maio, junho, normalmente acontece no estado, os hospitais lidam com isso. Esse ano chegou mais cedo e de uma forma mais grave. Então o hospital tomou as suas providências dentro do que nos é possível fazer e do que é possível remanejar pacientes. Mas a gente precisa que as pessoas também façam a sua parte. A cobertura vacinal para a influenza está muito baixa, as pessoas precisam se vacinar. Pessoas contaminadas precisam usar máscara quando tiverem que sair. É importante que pessoas com sintomas mantenham isolamento dos outros durante o período. Exatamente aquilo que nós aprendemos durante o Covid e que nós esquecemos agora nos últimos anos. Se nós não fizermos isso, a situação vai ser bem mais complicada aí nos próximos meses. Inclusive medidas simples, como Claro. lavar as mãos, por exemplo. Exatamente. São coisas simples que nós fazíamos lá no Covid e esquecemos. Nós estamos de novo aí com uma situação séria, claro, não tão grave quanto o Covid, nem tão assustador quanto o Covid, mas se daqui a pouco as pessoas começam a se contaminar em grande quantidade, né, os hospitais não vão ter como dar conta de tanta gente que precisa de atendimento. Já colapsou, Porto Alegre colapsou antes de nós aí, e nós estamos fazendo o possível aqui para evitar um colapso. E né, outros hospitais da região também estão com problemas semelhantes aos nossos, porque muita gente se contaminando ao mesmo tempo. É isso aí, todo cuidado aí então. Agora entrando no nosso assunto do Direto ao Ponto de hoje, comidas típicas de São João. Eu acho que todo mundo gosta, ou pelo menos de alguma dessas comidas, ou de todas, né? Mas é um período bem bom, né, Dr. Frank? É um período muito interessante, né? E tentar resgatar essa história. Tem algumas coisas que a gente só consome durante a época do São João e tudo mais, né? Ninguém bebe quentão fora de São João, né? Que eu saiba, pelo menos, não é proibido tomar quentão fora de lugar. Mas as festas juninas, elas têm uma origem na Europa. E essas festas eram feitas no verão deles, que corresponde a junho, e para comemorar a colheita. Então era o dia de o maior dia do ano, acontece no verão, né, de maior incidência solar, eles faziam uma festa. Com o tempo, o cristianismo se apropriou dessa festa e colocou alguns santos no meio, né? Colocou Santo Antônio, casamenteiro, 13 de junho, colocou São João Batista, protetor dos casados e enfermos, 24 de junho, colocou São Pedro, guardião das portas do céu, protetor das viúvas e dos pescadores, no dia 29 de junho, né? Então, com isso, chegou no Brasil pela via da imigração portuguesa. Tem duas festas no Brasil que são muito importantes e que elas se concentram, e que elas são muito mais fortes no Nordeste, justamente porque foi onde teve a maior imigração portuguesa, que são o São João e o Carnaval. Claro que a gente tem aqui no Sul essas festas e que elas são grandes, mas elas são absurdamente grandes no Nordeste. Né? Agora, no mês de junho, o Nordeste praticamente para em função das festas juninas. E essa festa, quando ela foi trazida para o Brasil no século XVI, com a descoberta do Brasil, elas se chamavam festas joaninas, em homenagem a São João. E com o tempo ela passou a ser festa junina e foi fazendo aquela coisa que é tão brasileira, né? Foi sendo enriquecida com elementos da cultura indígena, alguns alimentos, com elementos da cultura africana. E a festa foi se tornando, então, assim como o carnaval, uma celebração multicultural, né? As fogueiras. Eles não iam fazer fogueira lá no verão, mas aqui a gente faz mais fogueiras, né? Agradecia as chuvas, se
comemora a colheita. Hoje a gente já esqueceu um pouco disso, né? A gente faz a festa quase que pela festa. E a festa típica de São João tem quadrilha, com as danças típicas, né, com forró, com sertanejo, tem shot, achado, baião, tem a fogueira, tem o casamento caipira, tem os fogos de artifício, tem as brincadeiras, né, a pescaria, arremesso de argola, tem a prisão e, claro, tem a comida. E é disso que nós queremos falar aqui. E as comidas mudam de acordo com o local do Brasil. No Nordeste vai ter canjica, mungunzá, curau, pamonha, pé de moleque, pipoca, milho cozido, bolo do milho, maçã do amor. Aqui no Sul a gente tem o pinhão, que lá em cima não tem. O pinhão é algo característico das nossas festas de São João e a gente esquece que em outros locais não tem o pinhão. A pipoca, nós colocamos o cachorro quente, nós colocamos os pastéis, nós temos aqui acesso ao vinho, então a gente faz muito mais quentão, e tanto que no Nordeste ele é feito com cachaça e não com vinho, né? Então tudo isso aí é o que acontece. E a receita de hoje, a gente vai esquecer um pouquinho da comida e vai dar uma receita aqui de quentamos, aqueles quentões assim, aqueles que dá gosto de provar e que realmente esquentam aí para esses dias frios que vem aí pela frente. O pessoal pode acessar no independente.com.br essa receita. No Instagram também? Sim, vai estar disponível também lá no Hungry People. Hungry People. E gosta de quentão, Nicolas? Eu gosto. É interessante colocar também, né, essas características regionais que nós temos aqui, né? Aqui, por exemplo, especialmente se tratando de Lajeado, nós temos uma grande festa que acontece em uma parceria do Grupo Independente com a Prefeitura de Lajeado, que é o São João no Parque. Esse ano volta a acontecer, ano passado, em função da enchente, não foi possível. Vai ser no dia 22 de junho e a parte mais legal desse evento é o envolvimento das entidades. São mais de 20 entidades que vão estar presentes fazendo justamente isso, oferecendo gastronomia típica de São João. Olha aí, então uma dica de festa aí para o pessoal, né? O São João no Parque vai voltar a acontecer. Então, e para ver, então tem alguns pratos que a gente só consome nesse período, né? Ou consome muito mais nesse período. E tem toda essa festa que envolve aí que as pessoas vão poder participar. Tem algum preferido teu desses aí? Dos pratos? Eu sou um fã assim ó, de pinhão. No inverno, né? A gente consome lá em casa muito pinhão, tanto cozido, às vezes faz no sítio lá, a gente tem um fogão a lenha, então fazer o pinhão na própria chapa do fogão. Então, diria assim, se tem algum prato nessa época do ano que me atrai, realmente é o pinhão. Pinhão, o quentão, o bolo de milho também. Aqui tem também, não é tão tradicional. Tem as broas, mas tem, não né? é tão comum, a gente acaba trocando por outros, né? Acaba usando cachorro quente, é muito comum aquele cachorro quente que é a salsicha picada e é feito um molho, né? Então, é completamente diferente da ideia de cachorro quente que os americanos ou alemães que criaram isso têm, né? Mas é o nosso cachorro quente. O nosso cachorro quente é diferente. Salsicha cortada, um molho de tomate e é colocado num pão um pouquinho diferente, um pão um pouquinho mais fofo. É bem bom. A ouvinte, deixa eu só pegar o nome dela aqui, a Ivone, ela disse o seguinte: o mais importante é passar na brasa da fogueira de São João. Eu passei quando era criança. Tinha umas brincadeiras aí, né? Mas é um pouco perigoso, eu acho. Eu acho que a gente não precisa mais correr esse risco aí de uma queimadura, né? E aí a festa de São João nunca foi pensado assim como uma coisa de sacrifício. Era justamente o contrário. A ideia da festa de São João é de uma comemoração. E, inclusive, a famosa, né, a fogueira no São João no Parque é um dos momentos bem aguardados aí para o São João no Parque. É uma grande fogueira, mas não é para ninguém pular nela, é só para assistir. Por favor, e com uma certa distância também por segurança. Distância lá. Não, nada de fazer loucuras com o fogo aí, né? Tá certo. Muito obrigada, Dr. Frank. O Olson Jones, de Teutônia, está inclusive participando com a gente, né? Ele disse, o que o senhor acha de um tutano e o caldo do osso na sopa? Ele até sugeriu esse tema aí, sopa, para as participações. Eu acho excelente. Nós fazemos lá em casa no inverno muita sopa. E quando a gente usa carne de res na sopa, a gente usa osso buco, que é o osso da perna do boi, onde tem tutano. Tutano é uma fonte riquíssima de alimentação. E, inclusive, hoje em dia,
a nutrição moderna, ela recomenda que na introdução da alimentação para as crianças se use tutano, pela quantidade de nutrientes que o tutano tem. Então, o tutano está em alta. Teremos um capítulo especial sobre sopas em breve, né, doutor Frank? Falaremos sobre sopa, né? Inverno pede sopa, né? O pessoal começa a colocar umas figurinhas no Instagram já, começou a temporada de sopa, aparece algumas coisas assim, né? E é isso aí, começou mesmo. O Olson também disse que ele vacinou e deu fraca a influenza. Ele fez a vacinação, fez a parte dele. Tá, isso aí. Saiu um trabalho hoje em Porto Alegre mostrando que a imensa maioria dos pacientes que faleceram nos últimos dias em Porto Alegre por influenza eram pacientes não vacinados. Mais de 70%. A gente tem que lembrar, antes do Covid, a gente já tinha um aumento do índice de mortalidade em idosos, principalmente idosos frágeis, que pegam influenza. Então, é importante vacinar todos e os idosos mais ainda. Isso aí, ficam as dicas aí. Muito obrigada, Perfeito. Bom fim de semana. Um ótimo final de semana a todos. Dr. Marcos Frank, médico e gourmet, falando hoje sobre as comidas típicas de São João e em breve um capítulo especial sobre sopas.